Ensinamento: seja uma pessoa da nova era. Todo indivíduo deve se esforçar continuamente para fazer progresso e melhorar em todos os sentidos, especialmente alguém que tem verdadeira fé em Deus. Nestes tempos modernos, muitas vezes somos considerados estúpidos ou arcaicos quando falamos de religião e de fé. É verdade que há uma tendência entre os seguidores das religiões existentes de serem tacanhos, antiquados. Os membros de nossa fé são, ou deveriam ser, totalmente diferentes, exatamente o oposto desse tipo. Em vez disso, eles devem se esforçar para tornar seus modos de pensar opostos aos antigos. Observe a natureza, que nunca descansa, nunca para. Ela está se renovando constantemente, está sempre progredindo. Toda a vegetação, toda a folha de grama, toda a árvore está alcançando, movendo-se em direção ao céu. Nada cresce para baixo. Observe o mundo. Sua população aumenta ano após ano. Mais e mais terras são desenvolvidas. Transporte, maquinário, edifício, todas as partes da civilização. Avançam, evoluindo continuamente, sempre crescendo, nada vai para trás. Uma vez que podemos ver claramente que todas as coisas na natureza e no mundo estão progredindo a cada momento e estão crescendo, nós, seres humanos, devemos seguir esses exemplos maiores e trabalhar constantemente para melhorar a nós mesmos. Isso é viver de acordo com a verdade. Nesse sentido, também estou me esforçando para estar alerta para que possa melhorar em todos os sentidos, mês após mês, ano após ano. Se as pessoas progredissem apenas no lado material da vida, nos negócios, na profissão ou na posição social, seriam como ervas daninhas, sem raízes e sem rumo. O verdadeiro progresso deve incluir o desenvolvimento de seus espíritos, o enobrecimento de seu caráter. Tendo isso em mente, construa sua própria vida, passo a passo. Nunca tenha pressa demais. E não se preocupe se o seu desenvolvimento parecer lento. Está tudo bem se você fizer apenas um pequeno progresso de cada vez, pois você inevitavelmente se tornará um indivíduo de caráter nobre. Ou melhor, sua determinação em melhorar é a prova de que você já se tornou uma ótima pessoa. À medida que você continua a se esforçar, tudo em sua vida terá cada vez mais confiança e amor pelos outros. Tudo em sua vida se tornará mais harmonioso. E você alcançará a verdadeira felicidade e realização. Não há dúvida sobre isso. Quando falo dessa maneira, pode soar para alguns jovens como uma moralização antiquada, mas minhas palavras estão longe disso. Se você seguir este programa de autoaperfeiçoamento contínuo, regularmente, você realmente se tornará um indivíduo da nova era. Quando observo as pessoas do ponto de vista desse padrão, muitos me parecem estar muito atrasados em seu desenvolvimento. Eles parecem ter feito pouco progresso. Eles parecem estar girando incessantemente em torno de seus velhos hábitos de pensar e falar. É difícil encontrar algo de interessante em suas conversas, que se referem quase exclusivamente às coisas superficiais da vida. Eles não têm uma compreensão real da religião, dos assuntos governamentais, da filosofia ou de qualquer dos aspectos mais profundos da vida. E não há nem mesmo um indício de qualquer conhecimento
das belas artes. A maioria das pessoas no mundo é assim, mas não estou escrevendo este artigo como uma crítica a elas. Espero que aqueles de vocês que seguem este caminho espiritual, pelo menos, não sejam deste tipo da velhice. E eu sei que não há muito de vocês que são. Como você sabe, nossa organização está trabalhando para ajudar Deus em seu plano para salvar o mundo inteiro neste grande período de transição. E nosso objetivo é construir um mundo novo e ideal, despertando o maior número possível de pessoas para os erros da antiga civilização. É por esta razão que digo repetidamente que você deve se esforçar para fazer parte da civilização do século XXI. 11 de outubro de 1950. Ensinamento: a alegria de fazer boas ações. Em minha observação cuidadosa da vida, em geral, descobri que, infelizmente, muito mais pessoas parecem se dedicar à busca de prazeres de natureza negativa do que aos de natureza positiva. Muitas dessas pessoas chegam ao ponto de pensar que o prazer deve ser de natureza negativa para ser prazer. Por exemplo, o chefe de família, uma vez que se tornou próspero o suficiente, tende a ser tentado a frequentar distritos de prostituição ou a ter uma amante. E mais frequentemente do que não, para esse propósito, ele parece tentar obter dinheiro por meios desonestos. Claro, tais ações são de natureza negativa. Eles levam o homem a correr riscos a fim de satisfazer seus desejos, o que causa grandes perdas e danos à sua sociedade e ao seu país. Eles também causam problemas familiares, que o compelem a levar uma vida cheia de inquietações e receios. Parece que o homem considera o sucesso mundano e a busca do prazer os objetivos principais da vida. Como resultado, ele atinge uma condição infernal, antes de se dar conta disso. Tal indivíduo é frequentemente encontrado entre os níveis mais educados e mais privilegiados da sociedade. As pessoas em geral ficam deslumbradas com a aparência externa de um indivíduo aparentemente bem-sucedido. Geralmente, sentem inveja dele, imaginando o quão feliz e contente ele deve ser. E tentam seguir seu exemplo, pensando que é a maneira de levar uma vida ideal. Não é à toa que o mundo não se tornou melhor. A situação atual é apropriadamente descrita pelo ditado japonês: as pessoas honestas levam o pior. A maioria das pessoas que vivem vidas honestas são forçadas a permanecer nas camadas mais baixas da sociedade. E aqueles que fazem uso de sua astúcia geralmente seguem no mundo, desfrutando de todos os luxos. Existem inúmeros casos de funcionários do governo que obtêm benefícios extras de seus cargos, de políticos que aceitam subornos e de funcionários de empresas que ganham dinheiro extra por meios desonestos. Quantas pessoas podem dizer que estão fazendo
o que é certo aos olhos de Deus e do homem. No entanto, há uma alegria em fazer boas ações e viver honestamente. Por mais abastada que uma pessoa possa se tornar, por mais notável que seja uma figura que possa ser na sociedade, ela deve abster-se de atividades de natureza negativa. Em vez disso, ele deve fazer o melhor para doar seu dinheiro extra para instituições públicas e outras atividades filantrópicas. Estender a mão para ajudar os pobres e necessitados de todas as maneiras possíveis. Seguir, sinceramente, um caminho espiritual e desfrutar de entretenimento ou viagens com seus familiares. Viver assim, inevitavelmente tornará sua vida familiar feliz. Sua esposa o respeitará e se sentirá grata pelo que ele faz. E é menos provável que seus filhos se tornem delinquentes. Este modo de vida manterá sua mente livre de preocupações econômicas e possibilitará que ele aproveite cada dia ao máximo, com o coração cheio de felicidade e a mente livre de qualquer tipo de preocupação. Kihachiro Okura, um conhecido multimilionário que viveu durante a última parte do século XIX e início do século XX, disse certa vez: se você gostaria de viver muito, não deveria contrair dívidas. Em outras palavras, nada tortura mentalmente um homem tanto quanto ser sobrecarregado com dívidas que ele não pode pagar facilmente. Acho que entendi o que ele quis dizer, pois eu também tive a experiência de sofrer por estar endividado por um período de 20 anos. Hoje em dia, muitas pessoas cometem erros que seriam interpretados como suborno ou outras ofensas contra a lei, se fossem descobertos. Existem também alguns que gostam de se envolver em atividades clandestinas. Se descobertas por suas esposas, poderiam causar graves conflitos familiares. Por esse motivo, às vezes são forçados a pedir dinheiro emprestado a taxa de juros absurdas. Essas ações unem forças para manter muitas pessoas em constante medo e preocupação. Assim, eles levam uma vida difícil no dia a dia, muitas vezes tentando afogar sua dor na bebida. Esta pode ser uma das razões pelas quais o sake, licor de arroz japonês, vende tão bem, por mais alto que o preço possa subir. Essas pessoas prejudicam sua saúde e muitas delas morrem jovens. Depois de ficarem presos nesse pântano, é difícil para eles sair dele. Só existe uma maneira de o homem vencer suas dificuldades: voltar-se para Deus, seguir um caminho espiritual. Existem duas maneiras de as pessoas viverem: a positiva e a negativa. A prática de boas ações e as condescendências com vícios. Qual estilo de vida você prefere? Tenha cuidado ao fazer sua escolha. 25 de janeiro de 1949. Ensinamento, reputação e destino. É bem sabido que a reputação de um indivíduo tem um impacto muito forte em seu destino. As pessoas costumam dizer que podem confiar em determinada pessoa porque sua reputação é boa ou que devem ter cuidado com ela
porque é ruim. Esse tipo de atitude deve ter uma influência igualmente terrível em seu destino. Uma boa reputação é, sem dúvida, muito importante no mundo material de uma pessoa, mas também tem uma grande influência em sua vida espiritual. As forças do mal fazem o melhor uso da reputação de qualquer pessoa. Nossa instituição se tornou seu alvo a este respeito. Eles utilizaram a mídia de massa em um esforço para criar uma imagem pública ruim de nossa organização, espalhando rumores ruins. Isso retardou muito sua expansão. A influência da reputação nunca deve ser menosprezada. Isso é especialmente verdadeiro para os indivíduos. Por isso, devemos ter muito cuidado com isso. Afinal, o homem é facilmente influenciado pela emoção. Ofender os outros, mesmo em um assunto insignificante, muitas vezes cria uma situação inesperadamente desvantajosa. Para evitar isso, o melhor que qualquer indivíduo pode fazer é não insistir em seguir seu próprio caminho. Se alguém afirma algo que parece um pouco errado, às vezes é melhor ter a mente aberta o suficiente para dar uma resposta agradável à sua opinião. Além disso, é recomendado que a pessoa às vezes ceda, em vez de sempre insistir em vencer qualquer argumento. Renda-se para conquistar. É um bom ditado. Seguir esse princípio geralmente traz bons resultados. Claro, existem circunstâncias em que não se deve ceder, mas são raras exceções. No geral, pode-se beneficiar, perdendo em vez de ganhar, 8 ou 9 em 10 vezes. Quando Jesus disse, imediatamente antes de morrer na cruz, "Eu venci o mundo", ele deve ter ensinado à humanidade a mesma verdade. Em minha longa experiência, alcancei meu status atual repetidamente perdendo. A maioria das pessoas tem um forte desejo de vencer e está determinada a não perder, o que é compreensível. Mas você se beneficiará pensando da maneira oposta. 28 de outubro de 1953. Ensinamento: uma pessoa agradável. Acho que dificilmente existe uma palavra que soe mais agradável do que a palavra agradável. À medida que pensamos sobre isso, percebemos que, para se dar bem no mundo, ser agradável com os outros é mais importante do que podemos supor, pois tem uma influência muito grande na sociedade em que vivemos. Para não falar do indivíduo fortuna. Por exemplo, se uma pessoa entra em contato com outro indivíduo que tem uma personalidade agradável, ela própria começa a se sentir agradável. E isso pode acontecer em sequência contínua, até que uma sociedade muito agradável possa ser criada. O resultado pode ser que todos os problemas deploráveis, especialmente aqueles como conflitos e crimes, diminuam constantemente. Naturalmente, isso significa que um paraíso espiritual pode então ser realizado. E para isso, não precisamos gastar um centavo. Não há problemas para enfrentar. Podemos colocá-lo em prática agora. O que poderia ser melhor? Pode parecer muito simples,
Mas o fato é que não é assim tão fácil, como acho que todos sabem. Digo isso porque, para alcançar uma sociedade tão agradável, uma mera aparência externa, um espetáculo, nunca funcionará. Deve ser algo que emana de um amor sincero interior. Portanto, tudo depende da atitude espiritual e mental do indivíduo. Em outras palavras, o espírito de amor pelos outros é o que é basicamente importante. Deixe-me escrever um pouco sobre mim sobre isso. Pode soar um tanto estranho para mim dizer isso, mas desde minha juventude, raramente fui odiado ou elogiado por outras pessoas. Onde quer que eu vá, a maioria das pessoas se sente atraída por mim. Quando penso nas razões, há uma que me impressiona especialmente. Em todas as áreas, sou sempre cuidadoso, tentando fazer primeiro apenas o que satisfaz os outros, o que os torna felizes, deixando meus próprios interesses ou satisfações para cuidar depois. Não quero dizer que faço isso de algum sentido moral ou de algum ponto de vista espiritual. Tudo acontece naturalmente. Talvez seja simplesmente porque minha natureza é assim. Muitas vezes já ouvi outras pessoas como eu. Tive sorte de ter tal disposição, mas é realmente uma espécie de passatempo agradável para mim. Essa disposição tornou-se mais predominante desde que me tornei um líder espiritual, é claro. Sempre que vejo alguém sofrendo de doença, o desejo de ajudá-lo e curá-lo é tão forte que não posso deixar de fazer algo. Ministro terapia japonesa a ele, e quando o vejo se recuperando e se alegrando, seu sentimento de alegria se reflete em mim e começo a me sentir feliz também. Por causa dessa disposição, fui envolvido em vários casos que foram difíceis para mim. Quando percebi que não havia esperança para a recuperação do receptor, soube que deveria parar de dar terapia. Imediatamente, se os membros da família estivessem procurando apenas cura física, sem entender o significado espiritual mais profundo da terapia. Em vez de desistir, entretanto, muitas vezes continuei a canalizar, pois não fui capaz de dizer não, quando estava sendo implorado pelo próprio doente ou pela família. Eu esqueci meus próprios interesses. Fiz muitas viagens de volta com o sacrifício de tempo e dinheiro, apenas para ver aquela pessoa morrer. Isso, muitas vezes, faz com que os membros da família fiquem desapontados, tendo ressentimentos em relação a mim, embora eu nunca tenha reivindicado a capacidade de provocar a cura física. Às vezes, alguns deles têm vivido indefinidamente na tristeza de perder um ente querido, e tive de suportar ouvi-los. Cada vez que tive esse tipo de experiência, disse a mim mesmo que deveria ter sido mais frio e me culpar por minha própria infelicidade. Minha disposição tem me ajudado no avanço dos trabalhos de construção do protótipo do paraíso na Terra, e principalmente de museus de arte. Então, eu acredito que Deus me deu esse tipo de natureza para um propósito específico. Sempre que encontro um objeto de arte maravilhoso ou encontro um lugar de grande beleza cênica, não consigo
apreciá-lo sozinho. O desejo começa a brotar dentro de mim de compartilhar o prazer com tantas pessoas quanto possível, para que elas também sejam felizes. Desta forma, me dá a maior alegria e satisfação quando não estou apreciando coisas boas sozinho, mas sim com outras pessoas, vendo-as também desfrutando dessas coisas e me sentindo feliz. 21 de abril de 1954. Ensinamento, consideração e modéstia. Pensamento e modéstia são as qualidades que mais faltam nas pessoas hoje. Aqueles que servem na obra de Deus devem prestar atenção especial a isso. Existe um padrão pelo qual medir quanto progresso você fez em sua consciência espiritual. Em que grau seu espírito foi purificado. Não é muito difícil verificar isso. Quando você se vê evitando a discórdia e se tornando mais atencioso e modesto, quando sua disposição se torna assim e se reflete em sua atitude para com os outros, é um sinal de que sua consciência espiritual foi expandida. Aqui está o valor da verdadeira fé. Aqueles que alcançaram esse nível ganharão o amor e o respeito dos outros. Eles impressionarão outras pessoas como exemplos vivos de sua fé. Ao olharmos além da nossa organização, vemos que essas qualidades de consideração e modéstia estão em grande falta. Para onde quer que olhemos, observamos muita coisa desagradável sendo expressa, como encontrar defeitos, ódio ou censura. Atualmente, há especialmente uma falta de consideração entre as pessoas em geral. Eles parecem estar interessados apenas em seu próprio benefício. Gostam de expor as fraquezas dos outros, eles são argumentativos e eles não parecem se importar se são odiados. A única maneira de explicar esse fato é concluir que o liberalismo foi longe demais e atingiu o ponto de total autoindulgência. Pior de tudo, muitas dessas pessoas têm um gosto especial por expor os erros e fracassos dos outros, por rejeitá-los e mostram pouca compaixão. Com o aumento de indivíduos assim, a sociedade em geral está se tornando fria e pessimista. Parece-me que esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas cometeram suicídio nos últimos anos. Uma sociedade verdadeiramente civilizada é aquela em que as pessoas vivem com o código do cavalheirismo como seu princípio, como na Inglaterra, ou por ideais filantrópicos, como nos Estados Unidos da América. Quando esses indivíduos aumentam em número até que os princípios morais passem a ser respeitados por toda a sociedade, um mundo genuinamente agradável se tornará uma realidade. Esse mundo pode ser chamado de verdadeiro paraíso na Terra e está ao nosso alcance. Hoje, a indústria do turismo está sendo promovida no Japão como uma das atividades nacionais mais urgentes. É verdade que o estabelecimento de instalações no nível material é necessário para esse fim, mas é mais importante causar uma impressão pessoal favorável em quem o visita. Para conseguir isso, existem 3 requisitos importantes: consideração, modéstia e limpeza. Se praticadas, essas 3 qualidades provarão ser ímãs mais poderosos para atrair turistas
e não custarão um centavo. O requisito mais básico para o desenvolvimento de indivíduos com essas qualidades é a verdadeira fé. Nossa organização está se esforçando para ajudar a desenvolver essa fé em todas as pessoas. 25 de outubro de 1950.